E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta para a segunda parte da nossa aula de processos e padrões espaciais de diversidade. Nessa segunda parte, eu vou focar bastante no gradiente altitudinal de diversidade, ou seja, com o aumento da elevação, como é que muda a riqueza e a diversidade de espécies. Esse é o nosso foco nessa segunda parte da aula. Bom, a história toda, né, e o padrão mais conhecido é esse. À medida que eu aumento a elevação, eu diminuo a riqueza de espécies. Esse artigo bem mais recente, ele é tema de um dos seminários e vocês estão vendo que tem uma outra curva alaranjada aí, eu não vou entrar em detalhes dela, mas o padrão natural é de que tanto para plantas quanto para animais, a riqueza de espécies diminui com o aumento da altitude, tá? Mas quando a gente olha para os táxons individuais, isso começa a ficar mais confuso, né? Tanto para plantas quanto para animais, plantas em laranja, animais em azul. Veja que alguns grupos eles aumentam e depois diminuem, alguns grupos eles meio que se mantêm constantes, mas isso, claro, a gente consegue explicar porque nos padrões individuais as espécies têm respostas fisiológicas distintas, que se a gente olha no nível da comunidade como um todo, tanto para a espécie, famílias e ordens de plantas e de animais, a gente observa um decréscimo da riqueza de espécies, famílias e ordens com o aumento da altitude. A gente pode ver que vários são os fatores que fazem com que a riqueza mude com o aumento da altitude. Essa figura é para a riqueza de espécies de animais e antes da riqueza de espécies de animais, a riqueza de espécies de plantas. Vejam que, nessa análise bastante ampla, a precipitação anual é um grande fator afetando a produtividade primária líquida, mas não tem nenhum efeito da produtividade primária líquida na riqueza de espécies de plantas nem de animais. Mas o que a gente vê é que a temperatura anual ela tem uma grande influência tanto na riqueza de espécies de plantas quanto na riqueza de espécies de animais. É interessante observar para essa análise, lá no alto à direita, que a área não foi significativa. Existe uma grande hipótese de que o gradiente altitudinal acontece basicamente porque eu tenho menos área em grandes altitudes. Os picos eles tendem a fazer uma ponta, então eu tenho menos área nas áreas mais altas. Mas não foi significativo dentro dessa análise. Então o que a gente vê é que a riqueza de plantas e de animais para essa análise ela é basicamente função do clima para a altitude. Existem também outros padrões que a gente pode observar super interessantes de funções ecossistêmicas. Aqui a gente vê que com o aumento da elevação existe uma diminuição, seguindo essa setinha, da porcentagem de remoção de sementes nesse gradiente de altitude. E isso é devido à diminuição da abundância de uma espécie de formiga extremamente eficaz na remoção de sementes. Então, com o aumento da altitude, diminui-se a abundância de uma espécie super importante na dispersão de sementes, e isso causa um padrão da diminuição da função ecossistêmica. Outro aspecto super interessante nisso é quando a gente olha para as interações. Essa espécie de mariposa, ela tem a densidade máxima, o número máximo de indivíduos, em altitudes intermediárias. E a gente olha para isso a princípio e fala, uai, engraçado, Por que aumenta no meio do caminho? Faz tanto sentido. E o que a gente consegue observar, analisando as interações que essas espécies fazem, é que até um certo ponto, com o aumento da altitude, o parasitismo diminui drasticamente para essas mariposas, permitindo que elas sobrevivam melhor. Mas a partir de uma certa elevação, apesar de ter muito pouco parasitismo, a planta da qual ela depende começa a ter um aborto maior de sementes. E aí a gente encontra que na altitude intermediária existe um sweet spot ali em que o parasitismo é mínimo e a falha do recurso é mínima. O que acontece? Acumula-se a maior quantidade de indivíduos de mariposa ali. Claro, elas também competem mais por recurso, mas o recurso existe e as mariposas não são eliminadas por parasitismo. Muito bacana esse exemplo, Bom,
Fechando as explicações de por que existe o padrão de gradiente altitudinal, uma delas, e eu vou voltar nisso no gradiente latitudinal, é a ideia do efeito do domínio médio. Deixando assim de maneira bem ampla, porque eu vou explicar isso melhor logo em seguida, é que no domínio do meio, né, na terra do meio, existe uma sobreposição maior das distribuições das espécies. Beleza? Guarda isso por enquanto. E também existe a regra de Rapoport, uma regra ecobiogeográfica que propõe que, na verdade, ao redor, né, tanto do Equador, mas também nas altitudes menores, as distribuições das espécies são mais curtas e se encontram mais, então elas acabam se acumulando nessas áreas, beleza? Bom, é interessante porque a gente está numa área tropical, montanhosa, né, em Belo Horizonte, mas de montanhas que são muito diferentes daquelas do primeiro slide, das dos Andes, né, picos altíssimos, montanhas muito novas. Nas montanhas tropicais, né, de maneira geral, elas são montanhas muito antigas e são montanhas de elevação relativamente baixa. Vejam nesse slide, a gente está falando de 800 a 1.400 metros. E na Cordilheira do Espinhaço como um todo, né, que sai de Minas e vai até a Bahia, a gente está falando de 2.000 e pouquinhos metros só. Né? Então a gente está falando de altitudes muito baixas e variações muito baixas. O que é interessante da gente observar que apesar dessas altitudes, né, muito próximas, né, não ter uma grande variação de altitude, imagina, nos Andes a gente tem de 800 a quase 8.000 metros, então a gente está falando de uma variação realmente contida aqui. Mas os padrões de variação de características de solo e clima, eles são muito marcados nessas montanhas. O que as torna extremamente interessantes para estudar, porque tem grandes variações muito empacotadas espacialmente. Então, vamos explorar um pouco o que são esses padrões dessas montanhas tropicais. Bom, antes disso, vamos ver o que são essas montanhas tropicais. Vejam, são montanhas... Tem cara de coisa antiga, assim, né? Aquele trem meio amassado já. Montanhas de topo muito redondo, de vegetação rasteira, né? O campo rupestre, enfim, para quem conhece, essa é uma representação típica. Rochas expostas, montanhas bem redondinhas, muitas áreas de platô. Né? E aí a gente... se intriga muito pelos padrões nesse gradiente altitudinal de montanhas tropicais. Olha que interessante, isso é uma filmagem desse ambiente, então vou deixar vocês curtirem aí. Ambiente super heterogêneo, né? Então tem os rios, a mata ciliar, tem as montanhas, pedras expostas, grama. E tem uma coisa ainda mais interessante, e é um próximo vídeo. Observem só esse ambiente. Muito massa, né, pessoal? Isso mostra a diversidade de ambientes dessas montanhas tropicais. A gente está nesse local aí numa altitude de mais de 1.100 metros, então a presença de adensamentos de fragmentos de floresta naturais numa altitude elevada, convivendo, né, uma borda bastante limítrofe com o campo, isso nos incitou uma série de questões, né? Porque a diversidade desses ambientes ela
deve, e é, com certeza, extremamente interessante. Então isso levou a vários estudos e alguns resultados que eu queria mostrar para vocês, observando exatamente besouros que vivem dentro desses fragmentos de mata. O Pedro Giovanni da Silva e colaboradores encontraram que durante o inverno eu tenho uma riqueza menor e uma abundância menor para vários grupos de besouros do que no verão, exceto para espécies que são dependentes da floresta. Elas se mantêm mais ou menos uma abundância constante, apesar da riqueza mudar. Algumas aparecem, outras não. O legal é que quando a gente analisa a cobertura de dossel combinada com as estações, a gente vê que essa dependência de floresta ou não muda completamente a resposta, né? No inverno ela é muito similar, mas no verão, que é realmente o período mais ativo dessas espécies, as espécies dependentes de floresta aumentam de riqueza com o aumento da cobertura vegetal, enquanto as espécies dependentes da matriz, né, do campo rupestre, elas diminuem a riqueza dentro dessas áreas de floresta. Né? Uma hipótese é que justamente esse ambiente ele fornece abrigo durante o inverno e no verão elas vão para a matriz. E agora, a gente analisando o trabalho do Diego Castro e colaboradores, a gente vê que a riqueza de invertebrados aquáticos, né, ele estudou esses ambientes de riachos de cabeceira, diminui com o aumento da altitude. Um padrão bastante esperado, né, que a riqueza diminui com o aumento da altitude. O legal é que esses riachos, eles, quando a gente analisa a diversidade beta, eles, apesar de terem menor riqueza nas maiores altitudes, eles têm mais diferença entre si. A diversidade beta é maior entre diferentes riachos nas altitudes elevadas. Tá? Por hora, não se preocupem. Diversidade beta pra gente significa diferença. Vocês vão se aprofundar, eu vou falar isso de novo, vocês vão se aprofundar nisso com o Fred. Mas é super legal esse padrão, né? Onde eu tenho mais espécies, os ambientes são mais iguais. Onde eu tenho menos espécies, os ambientes são mais diferentes. Bom, por fim, o trabalho do Flávio Castro, e o Flávio trabalhou tanto nesses capões de mata, que é o nome que a gente dá para essas áreas de floresta, quanto na matriz de campo rupestre adjacente. O que ele achou? Que a riqueza de formigas diminui com o aumento da altitude para as áreas de campo rupestre, mas aumenta com o aumento da altitude para as áreas de floresta. Interessante, né? Um ambiente diferente na altitude, ele tem um padrão diferente no gradiente altitudinal. Muito bacana, né? Bom, então a parte de altitude era isso. Eu vou dar novamente uma pausa. A gente se encontra daqui a pouco para a terceira e última parte da nossa aula.